Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Falaremos hoje do São Paulo Futebol Clube e eu irei te atualizar sobre tudo o que tá rolando no nosso tricolor paulista aí, tá bom? Olha só, o que tá rolando então? Tem a atualização sobre o Oscar e também sobre o Lucas Moura. Ah, Juba, mas de novo, é porque atualizaram agora e o caso pra gente impacta demais não ter o Oscar e o Lucas Moura. Já vou dar um spoiler, não teremos o Oscar e o Lucas Moura pros próximos jogos e o São Paulo inicia agora uma busca por um meia atacante e um meia de criação, um meia ali no meio campo. E o que pega? Lembra do Biel, aquele jogador que ia vir pro São Paulo, que era do Sporting de Portugal, tá? O Biel ele já vazou, tá no Atlético Mineiro, já foi até contratado, então não tem mais Biel. E agora o São Paulo tá buscando um cara aí, e aí que eu vou falar de Matias Rojas, beleza? Falarei sobre o Matias Rojas, a volta por cima do Wendel Dineno. Vai ser o titular do São Paulo no próximo jogo ou o São Paulo manterá o André Silva já quase chegando no momento da Copa do Brasil, onde o São Paulo não tem rodado o elenco com o técnico Crespo? A situação do Alisson mudou e além disso tem o Juliano Galopo que eu falarei aqui e a busca por um lateral direito, beleza? Então você que olha nos meus olhos aqui agora, olhe mais. Chegando esse like aí, o like brabão, tamo junto. E se inscreva também aqui no canal. Aqui é o vídeo de notícias matinais. Aqui é a coletiva do Juba Futebol, onde eu faço vídeos de manhã pra você ficar super bem informado de tudo a respeito do meu, do seu, do nosso tricampeão do mundo, o tricolor paulista, a coisa mais linda que esse mundo aqui já viu. Tamo junto então? Vamos lá. Ó, começar falando aqui sobre o Alisson, que eu acho que tem tudo a ver depois Lucas Moura e Oscar. O Alisson, ele pega a vaga do Oscar, quando o São Paulo tem o Oscar machucado contra o Corinthians lá no Morumbi, né? E aí o Oscar machucou, o Crespo tira o Oscar, e aí ele não tem meia. O meia que ele poderia colocar era aquele Rodriguinho. O Crespo ele poderia cometer um erro pesado. Qual que seria o erro do Crespo? Puxar o Luciano para meia. Mas o Crespo não está considerando o Luciano como meia. Então já é um Crespo que vem como uma luz, né? Eu olho pro Crespo, tem o túnel, né? E o túnel é profundo e tem o fim do túnel. E a luz no fim do túnel chama Crespo. Por quê? Porque ele com 3 jogos. Nós perdemos pro Flamengo fora e naquele jogo do Flamengo não tinha nem o Luciano, nem o Lucas Moura. O Oscar tinha voltado de contusão. Não tinha o Ferreirinha, que ainda tá se recuperando ainda, dá pra ver que ele tá sem ritmo nenhum. Não tinha o Wendel, não tinha a grande maioria dos jogadores. E aí o São Paulo, o Crespo, ele coloca até o Pablo Maia e o Alisson. Depois ele tira no intervalo alguns lá, ele acabou com o Bobadilha e Marcos Antônio. Mas quando ele tem Pablo Maia e Alisson, ele também vê que não dá pra contar muito com os caras, eles estão mais ou menos, né, fisicamente. Já contra o Red Bull, que é o segundo jogo, o Crespo ele deita e rola. O São Paulo empata 2-2 com o Red Bull em Bragança, mas o São Paulo merecia a vitória. E contra o Corinthians, assim, era pra ser um 3-0, não era 2-0. Teve um pênalti no Oscar, que o Daronco de novo, ele apita o jogo. Quando é o São Paulo, parece que a má vontade desgramada é impressionante. Então, aquele pênalti que foi feito no Oscar, o Daronco não marca. Então o São Paulo foi garfado contra o Corinthians, sim. Nada vai mudar isso. E o São Paulo poderia ter goleado o Corinthians em casa. E agora, o São Paulo ele tem aí o Juventude que ele pega e vai pra cima. Só que o Crespo, ao invés de colocar o Rodriguinho, que poderia, aí não seria erro não, o óbvio seria ele trazer o Luciano pra meia. Isso é o óbvio, que qualquer técnico faria. Traz o Luciano pra meia e escolhe no ataque ou o Ferreirinha, ou o Juan Dineno, ou o Lucas Ferreira. Não é isso que os técnicos fariam em outros tempos? Puxa o Luciano, tem o André Silva na frente e você coloca um centroavante. O André Silva joga também como segundo atacante. Ou colocaria o Ferreirinha, que seria óbvio. Nós teríamos o Ferreirinha com o André Silva e o Luciano. Se o Luciano ficando na meia, ia dar aquele problema de sempre. O Crespo fala, daqui eu não mexo. E aí ele coloca o Alisson como meio atacante. O Alisson, eu discuti isso aí com muitos São Paulinos já. Alguns acham que ele entrou bem. Eu acho que ele entrou mal, mas não ele, fisicamente falando. E aí tudo bem, nós estamos aqui identificando se o Alisson era o ideal pro momento ou não, mas a verdade é que o Alisson já foi meia, e ele pode, se tem alguém que pode fazer aquele meio campo, é o Alisson sim. Não tem problema nenhum, o Alisson não é aquele ponta a mais, né? Aquele ponta direita, nossa, ponta direita, não é mais, a verdade seja dita, ele é um meio campista, que sabe marcar, virou volante, e quando tem que jogar na meia, na criação, tentar fazer um golzinho, ele não é bobo de bola não. O que eu acho do Alisson não é que o Crespo errou, é que ele está mal fisicamente.
É essa a impressão que eu tenho. Mas assim, se o próximo jogo... Oi, acabou até a luz. Se o próximo jogo o Crespo for entrar com o Alisson, vejo problema nenhum. Coloque se o Alisson tá de boa pra caramba. Não tem problema nenhum, tá tranquilo. Então o Crespo acertou pra caramba. Agora o Alisson, ele vai ser esse meia ou o São Paulo vai ter que ir buscar? O Lucas Moura e o Oscar é a perder de vista a contusão dos dois, tá? O Lucas Moura pode voltar, mas ele ainda sente dor e o São Paulo, na última informação que eu tive, o São Paulo ia fazer uma interferência médica. Interferência, não sei, o São Paulo não ia mais esperar o Lucas voltar naturalmente. Vai lá, Lucas, treina lá, vamos treinar. Tá, a luz suou aqui, né? Tá bom, tá a luzinha de fundo, ficou um tomzinho meio romântico, né? Vou fazer um vídeo romântico aqui. O grande problema dos youtubers, cara, é a iluminação e audiovisual, né? O visual é luz, né? E o microfone aqui. O microfone eu comprei o bom. Agora a luz é direta, eu tenho que trocar uma. Olha só. O Oscar, ele teve uma contusão agora contra o Corinthians, que a previsão para ele voltar é outubro. E quando ele voltar em outubro, nós já podemos estar numa, sei lá, semifinal, final de Libertadores e Copa do Brasil, ou podemos estar eliminado. O ano pode ter ido pras cucuias já, não é assim que eu falo? Ido pras cucuias, ido pro brejo. O ano pode ter ido pro brejo já, se o São Paulo perder as Copas. E aí o Oscar, nesse fervo, nesse momento agora que o São Paulo mais precisa, o Oscar não tá lá. E não é por culpa dele, é porque ele se machucou, ele foi deslocado no ar, num pênalti que ele sofreu, e se quebrou, ele fraturou alguma parte do corpo ali. Entendeu? Então dá muita dó, né, cara? E o cara tá indignado. Só que o São Paulo agora, ele pode contar com o Alisson na meia, mas ainda é complicado, hein? É melhor realmente ir buscar um meia. E o São Paulo tá indo. O São Paulo já tinha essa obrigação de buscar um meia. Apesar do São Paulo negar publicamente que ele iria buscar, ele já tinha que buscar porque o Oscar não poderia jogar Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, tudo simultâneo. Uma hora o bicho pega, uma hora o tornozelo abre, né? Não tem como você... o tornozelo não, mas os músculos da coxa, panturrilha, uma hora abre. O cara jogando de maneira exaustiva, nessa carga que é aqui no Brasil, não para nunca. 3 dias, 4 dias tem um jogo já. Ninguém vai aguentar. E nem o Alisson, nem o Oscar, ninguém. Até o São Paulo deve começar a fazer já um rodízio pro próximo jogo contra o Juventude. Porque o bicho tá pegando. O Crespo, ele tá legal, fez uma final contra o Flamengo, uma final com o Red Bull, uma final contra o Corinthians, mas e agora? Faz uma final contra o Juventude, uma final no fim de semana, como é que faz? É complicado, não é simples não, vai ter que rodar esse elenco, porque senão ninguém vai aguentar. E olha só... Na busca por meia, o São Paulo tem uma carta na manga chamada Juliano Galopo, que é lá no River Plate que os caras terão que comprar o Galopo. O Galopo, ele fez gol no último jogo do River Plate, fez um gol de esquerda, canhotinha, viu? Gol bonito. Tudo bem que era um time meio fraquinho da Argentina lá. A bola é rolada pra ele na meia, ele entra no meio ali sozinho, mas ele nem pensa. Ele pega e já mete de esquerda, lá vai rasteirinha no canto, bonito gol. E o Galopo, eu sigo ele na rede, né, na rede social. E aí o cara, ele fica assim, babando, ele fica postando e tal. Ele faz um auê do caramba, um escarcel do caramba, colocando lá o gol dele, camisa do River e tal. Ele está tentando cavar uma vaguinha no time do River, que ele até tem. E aí pro São Paulo fica ótimo, porque o São Paulo vai trazer um cara, né, um meia, talvez com o dinheiro do próprio Juliano Galopo. E pode ser, inclusive, um meia do River Plate. Ontem eu fiz um vídeo no meu canal, no canal do Juba, coletivo do Juba, e eu falei lá, o Pity Martinez, eu fiz um levantamento, o Matias Rojas, ele é reserva, só que o Pity Martinez tá jogando. E o Pity Martinez tem 32 anos, o Rojas tem acho que 29, 30, o Pity Martinez tem 31. Ele é novo, 32, ele é novo também. Ele tem ainda café no bule, como diria antigamente no Milton Neves. Tem café no bule, tem garrafa vazia pra vender ainda. E ele é um cara que vai sair de graça do River Plate se não renovar. O contrato acaba no fim do ano. Mas eu já falo sobre Matias Rojas porque esse sim está muito mais real, tá? Muito mais real mesmo. Você não tem nem ideia do quanto. Meus amigos, o Wendel. Wendel. O que foi isso aí, Wendel? Peraí. Calma aí, o Wendel e o Luciano. Pera um pouco. O Wendel e o Luciano. Um cafezão aí que é... Sabe aquela condição sine qua non, no latim, que é sem o que não pode ser? Aqui gravar vídeo o café é condição sine qua non, sem o que não pode ser.
Não dá pra gravar sem o cafezão. Olha só, o Wendel e o Luciano, eles são hoje duas figuras abençoadas e maravilhosas. Por que eu tô falando isso aí? O Luciano, ele chegou o Crespo, ele vira atacante, faz 2 gols no primeiro jogo. O Flamengo ele não jogou. Se jogasse contra o Flamengo, o São Paulo podia até ganhar o jogo. Ele não joga. E depois, ele joga contra o Red Bull, faz 2 assistências pro André Silva, e depois joga contra o Corinthians e faz 2 gols no Corinthians, e poderia ter feito 3º se o Daroncão lá marcasse o pênalti. Aí, o Luciano, ele tá com números assim assombrosos, extraordinários, lá no time do São Paulo. E ele é um jogador que deu a volta por cima e hoje está como o jogador mais importante do São Paulo, assim, tranquilo. Mas tranquilo, não é que ele é o mais importante, vamos discutir o Luciano e hoje o André Silva, vamos discutir o Luciano e o Ferreirinha. Não. Não tem discussão. Hoje o mais importante do São Paulo não é o Arboleda, Alan Franco, não é o Rafael, é o Luciano. Ele é a grande esperança de você encarar um time tipo Flamengo, Palmeiras, Botafogo e ganhar. A chance de ganhar é dos pés do Luciano, que ele não tá nem aí se é Léo Ortiz, Gustavo Gomes, Kaká, tá nem aí. Ele pega e mete o gol dele mesmo. Ele é zica esse cara. No ataque, excelente, maravilhoso. Meia não, meia nunca mais. Mas no ataque ele é maravilhoso. E aí o Wendel, ele assume ali a vaga do Enzo Dias, que o Enzo Dias estava escalado. Só que é curiosidade. Antes do jogo, saiu uma escalação oficial que o São Paulo divulga. Tava lá Enzo Dias contra o Corinthians. Você fala, opa, Enzo Dias, normal, né? Quem que vai esperar o Wendel? Uma tiriça do cara, uma preguiça total do Wendel. Enzo Dias desbancou o Wendel no time do São Paulo e o São Paulo tá lá, de boa. O Wendel continua na sombra ali, no banco de reserva esquecido. Aí o Enzo Dias sentiu uma indisposição e o Wendel entra. Meu amigo. Não vou falar pra vocês que o Serginho baixou do cara, não. Serginho, pros mais jovens aí, o Júnior, não vou falar isso não. Pros mais antigos, Leonardo, não vou dizer que foi o Leonardo, o Serginho ou o Júnior. Mas jogou pra caramba. No contexto, o Wendel São Paulo, a grande estreia, a grande virada, a grande reviravolta o Wendel faz. E foi muito bonito. Deu chapéu, marcou bem, atacou bem, correu, o que eu acho que é extremamente importante, porque ninguém desaprende a jogar bola. Ninguém aqui vai achar que o Wendel hoje tecnicamente é ruim. Todo mundo sabe que ele é ótimo jogador, excelente. Só que aí ele tá correndo, ele faz o quê? Ele consegue imprimir esse futebol ótimo, ele consegue pôr no campo esse futebol ótimo. E o que aconteceu foi isso. Ele jogou um futebol ótimo, conseguiu correr bastante. Ele mesmo, na zona mista, numa entrevista, ele fala que ele não tá ainda 100%, que ele ficou 11 anos fora do Brasil e que ele vai realmente dar a volta por cima e ser o Wendel. Olha o que ele falou, ele falou assim, eu vou ser o Wendel de seleção brasileira, que é o que o torcedor são paulino espera de mim. Cara, gabaritou. Perfeito, você é o Wendel de seleção brasileira, experiência de Europa que nós queremos ver. É isso mesmo, cara. Você veio pra ganhar a fortuna, você veio pra salvar a nossa posição. O São Paulo tem que olhar pro Alexandro no Flamengo, pro Piqueres no Palmeiras e falar, eu tenho o Wendel, amigão. Não me interessa que você tenha Alexandre, o Piqueres, eu tenho o Wendel aqui. Aqui é o Arana, eu tenho o Wendel. É isso que nós queremos de você. E a tua atitude foi perfeita, cara. Então assim, você vai receber muitos elogios, continue assim, escreva teu nome na história do São Paulo que você não vai se arrepender. É só você olhar os ídolos do passado que vêm lá no São Paulo e vivem de São Paulo. Aloysio, Josué, o Hernanes, não vou nem falar nada. Os caras, eles ficam, Diego Lugano, Fabão, os caras vêm lá e ficam vivendo São Paulo. Faça isso, viva São Paulo que você vai ganhar muito, viu? A torcida te abraça, amoroso. Olha aí como a torcida abraça pra sempre, Cicinho. Você tem tudo pra conquistar e fazer história aqui. Faça agora, que é o momento que nós mais precisamos de você, caro Wendel, monstro, jogou pra caramba, parabéns. E ó, eu não falei do Lucas Moura, o Oscar é outubro, né? O Lucas Moura, 4 jogos. Ainda 4 jogos, pelo menos, nessa interferência que a diretoria vai fazer, o departamento médico vai fazer na perna dele. Parece que aqui é o joelho, né? Que é o joelho, certo? Joelhão aqui. Vai ser aqui, ó. A parte de trás do joelho do Lucas Moura é onde tem que fazer um trampo ali. E os caras vão fazer, vão injetar não sei o quê. Nem me aprofundei, porque também, né? Aí eu cometi um erro. Era a escápula do escalpo do... Aí já você tá louco, né? Então não vou nem falar. Mas é atrás do joelho e o Lucas vai ter essa questão aí que o São Paulo vai, o departamento médico, ajudar. Então, não deve jogar nos próximos 4 jogos, pelo menos. Precisamos do meia. Ó,
O André Silva é outro que pode perder a vaga muito em breve pro Dineno, pra descansar. Não é perder a vaga, assim como o Crespo chegou e o Wendel vai dar a volta por cima, o Luciano já deu, o André Silva também tá bem, hein? Já fez 2 gols contra o Red Bull, deu assistência contra o Corinthians, tá jogando bola. Tô gostando de ver, tá de parabéns aí você também, viu, senhor André Silva. Ó, o São Paulo vai buscar lateral direito. E o nome ele guarda as 7 chaves. Aparentemente deu uma esfriadinha com o Bustos, aquele Fabrício Bustos, lateral direito do River Plate que jogou no Inter de Porto Alegre. Acho o Bustos o nome ideal. Você me ajuda? Qual que é o nome ideal? O nome ideal é o Arnold, né? Trazer o Arnold, trazer o, sei lá, um cara desse nível. Mas o nome real, na realidade do futebol brasileiro e do São Paulo, finanças, eu acho que o Bustos seria perfeito. Até porque, como eu tô falando, o São Paulo tem uma grana ali pra receber do River Plate com relação ao Galopo. O São Paulo trouxe o Enzo Dias, que é emprestado, não comprou ainda. E o Tapia, o São Paulo não vinculou com o pagamento do Galopo. O Tapia, ele veio por empréstimo, e se o Tapia acabar sendo agradando e for ser comprado pelo São Paulo, se ele for ser comprado, o São Paulo tem que pagar acho que 2 milhões de euros. 2 milhões de euros. Aí vai dar um total aí de mais quase 12 milhões de reais, né? Então é um valor que o Galopo é 23. Claro que o São Paulo pode, você me deve 23, eu vou te pagar 11. Aí sim você faz um esqueminha de tomar lá da cá. Mas a verdade é que o São Paulo não vinculou até hoje o Enzo Dias e o Tapia com o Galopo. Ainda tem um crédito para receber com o Galopo sendo comprado. O Tapia vai ser apresentado hoje. Você deve estar vendo esse vídeo aqui com o Tapia sendo apresentado lá no Morumbi. Um jogador forte demais e tecnicamente, aparentemente, é muito ruim, né? No último jogo, claro que é estreia, não dá nem pra culpar o cara. Mas ele fez uma jogada ali, assim, horrenda. Não é jogada de profissional. Ele pega a bola na ponta direita, corre como é esperado, e aí tinha o Ferreirinha pra ele tocar, tinha o gol pra ele chutar, ele não faz nada. É um meio cruzamento, meio chute que vai pra lateral, e é desesperador de ver. Mas vamos torcer pro Tapia dar certo. E aí o Matias Rojas é um jogador que está meio encostado no River Plate. Ele é um bom jogador, mas ele teve algumas lesões. Ele foi do Racing, Corinthians, e agora está no River Plate meio que escanteado, não faz parte dos planos do Marcelo Galhardo. O River Plate, as últimas notícias, eu tava vendo até antes de vir gravar esse vídeo aqui, o River Plate tá babando para rescindir com o Matias Rojas. E ele rescinde mesmo. Ele rescindiu com aquele azul lá, como é que chama aquele time? Acabei de falar o nome aqui, o time Racing, aí ele rescindiu, assinou com o Corinthians, ele rescindiu com o Corinthians, assinou com o River Plate e está para rescindir com o River Plate. O problema dele não é técnica. A técnica dele é muito apurada, ele é muito bom tecnicamente. O problema dele é histórico de lesão. Então, pro São Paulo, que busca por um meia, quer um cara bem qualificado, o Rojas é esse cara? É, ele é esse cara. Eu já vi gente chamar ele de bagre, é fraco. Não é. Rojas não é fraco em nada, tecnicamente em nada. Tem um ótimo drible, bate de 3 dedos, tem uma canhota aprimorada, chuta muito forte, ele tem muita técnica. O grande problema do Rojas é essa questão dele se quebrar muito, né? Nós já estamos com o Lucas Moura que se quebra muito, é craque, mas quebra muito. Estamos com o Ferreirinha que pra mim joga pra caramba também, mas quebra muito. Estamos com o Caleri que é excelente jogador e quebra muito. O Oscar não tinha histórico de lesão, veio pro São Paulo, quebrou já. Pablo Maia tá com um histórico recente aí de quebrar muito também. Então nossos grandes jogadores estão quebrando muito. Mas muito mesmo. Alisson quebrou também. Esses caras que têm esse histórico de lesão é muito problemático. São Paulo teria que revezar, né? Ora machuca o Lucas, ora machuca o Oscar, ora machuca o Matias Rojas. Não pode ser assim. É claro que depende da lesão. É azar, como a do Alisson, quebrou o pé, não tem nada a ver com nada, foi azar. Aquela do Oscar agora, quebrou também, é azar isso aí. É diferente do Lucas Moura, que é um negócio que você sabe que ali tem problema. Então trazer o Rojas pro São Paulo hoje, eu sou muito a favor, mas muito mesmo, só que tem que ser barato. O São Paulo não pode pagar 1 milhão pra esse cara, nem 700 mil por mês, igual o Ferreirinha. Tem que pagar a metade aí e produtividade. Aí eu sou muito a favor, não é verdade? Aí você também é a favor, não é não? É ou não é? Fala comigo aí, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse like aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos, até a próxima. Valeu!